Boa noite, já está no ar o TV Com Debate desta quarta-feira. Quarta-feira chuvosa, quarta-feira que quando chove em Santos e na região, não se movimenta, não se anda, a cidade para, não só Santos, como todas as cidades do entorno. A nossa tão falada mobilidade não existe, não precisa chover muito forte. Basta uma chuva de pouca intensidade para o trânsito dar um verdadeiro nó. Hoje a gente recebe no nosso programa o contador Adilson Bulo e o nosso comentarista, retornando à quarta-feira, Eduardo Filete. Boa noite, senhores. Boa noite, Adilson. Obrigado pela participação. Boa noite, Wilton. É um prazer. Boa noite, Eduardo Filete. Prazer estar aqui. Cabelo despenteado. Eu peguei chuva como você que está aí chegando em casa agora, né? Então não deu tempo que eu cheguei aqui atrasado para pentear o cabelo. Então já estou falando que eu não virei punk, nada disso, né? Funk, nada disso. Mas é um prazer estar aqui nessa noite com meu amigo Bulo aqui. Eu quero aproveitar a presença do Adilson Bulo para a gente conversar a respeito de um assunto que está agitando o noticiário e também quem tem empregado doméstico com vínculo empregatício e que precisa legalizar a situação me corrija se eu estiver errado, na Previdência Social, no Fundo de Garantia. O que está acontecendo? Explica para a gente, Adilson Bulo, qual é esse imbróglio que está acontecendo que as pessoas não conseguem tirar a bendita guia para recolhimento dos benefícios do trabalhador doméstico. Então, realmente é um grande imbróglio, porque hoje é no site do E-Social, né? O E-Social. E-Social. Esse site é uma guia única, você vai pagar o Fundo de Garantia, o INSS e os encargos. Então, mas acontece que o governo instituiu, teria que tirar a guia para pagamento até o dia 6 e hoje ninguém consegue tirar. Pouquíssimas pessoas conseguiram tirar essa guia. Então está dando o sistema da PAU e realmente está muito difícil. Tem pessoas que conseguiram tirar de madrugada, né? Pessoas que 5 horas da manhã, 6 horas da manhã entraram para tirar a guia preocupado. Então o governo instituiu uma guia única, mas infelizmente ninguém consegue tirar. Será que o governo, mais uma vez, subdimensionou a demanda, Eduardo Filete? Você tem colaboradora doméstica em casa e que você tem que pagar por causa do vínculo ou não? Você tem diaristas? A minha super diarista, né? Como é que é o nome dela? Dona Márcia. Dona Márcia. Para ela. Já está há 5 anos caminhando junto comigo, né? E me deixou 3 meses na mão, quebrou o pé na casa dela, né? Pô, eu tô com azar, 2 funcionários quebraram o pé essa semana, nenhum na clínica. Porque se é na clínica tem aquele gostinho, quebrou o trabalho, mas quebra fora é complicado, né? E aí a Dilma, a nossa amiga Dilma, né? A gente só pagava 15 dias, agora paga 1 mês, né? Aí 1 mês que ela volta a trabalhar, então praticamente você paga tudo, né? Quando a pessoa se machuca, você antes pagava 15 dias e ia para o INSS. Agora você paga o mês todo, praticamente a pessoa geralmente se recupera, né? Alguns não. Mas esse plano da empregada é complexo, porque trabalhando mais 2 vezes do que 2 vezes por semana, configura, né? Então, se você puser uma colaboradora, né? Vou chamar de colaboradora, né? 3 vezes por semana, configura o vínculo, né? Então, se tiver uma pessoa que vai 3 vezes por semana na sua casa, configura o vínculo, né? Então, o que acontece? Então, até 2 vezes por semana, vai ter que fazer essa guia aí. Só que, infelizmente, a guia não saiu, né? Então, as pessoas não conseguiram imprimir e tal, fica uma coisa meio complexa. Aqui no Brasil, a gente quer burocratizar a coisa e acaba criando mais burocracia, porque vai também todo mundo de última hora, né? Então, é aquele problema que sempre ocorre, né? Como funcionava antes? É recente essa questão da legalização do trabalho doméstico, mas como é que funcionava antes, Adilson? Então, antigamente a pessoa recolhia o INSS numa guia separada, né? E o fundo de garantia não era obrigatório. Então, hoje poucos patrões pagam o fundo de garantia, porque como não tinha obrigação, as pessoas, era voluntário, então poucos pagavam. A partir da PEC da doméstica, eles instituíram, a partir de 1/10, a pessoa tinha que fazer o cadastro e depois pagar a guia agora no 6/11. Então, essa guia do 6/11, ela já vem o INSS e o Fundo de Garantia junto. Então, é obrigatório hoje os 8% do Fundo de Garantia. Hoje, no passado, era facultativo, né? E se as pessoas não... inclusive, quem está nos assistindo e tem uma secretária do lar, uma colaboradora, enfim, o que deve fazer? Porque o ministro o ministro já declarou que... O governo, melhor dizendo, já declarou que não
não vê uma falha muito grande no sistema e que, por enquanto, não se bateu o martelo em relação à prorrogação de prazo. Você tem uma informação um pouco mais... Eu tive uma informação agora até, nós entramos em contato com Brasília aí, e o pessoal da própria Receita lá, eles estão pensando em prorrogar agora. Na verdade, ontem a informação é que não prorrogava de jeito nenhum. Exatamente. Hoje, eles receberam, tem uma informação interna lá, que eles receberam só hoje mais de 3 mil e-mails na ouvidoria. E pode deixar bem claro que um deles foi meu, porque eu mandei hoje na ouvidoria um e-mail reclamando, porque não está funcionando o programa, não dá para gerar guia, como que ele vai obrigar? Se não pagar até o dia 6, você que paga sexta-feira agora. Paga-se multa. Então o governo institui uma coisa que não dá para o empresário a condição de fazer o pagamento. Então, quem não ainda reclamou, entre no site da ouvidoria da Receita Federal e faça seu papel de cidadão e reclame, porque só assim eles vão entender que não é assim, faz um programa de uma noite por dia e bota para o pessoal fazer, né? Que é o que deixa clara essa situação, mais uma atrapalhada do governo federal, né, Filete? Que prejudica as pessoas, porque se pelo menos ainda tivesse um plano B, olha, tá dando problema, mas você pode imprimir uma guia e manualmente você vai no banco e recolhe o imposto, por exemplo. Mas eles não fizeram uma alternativa, você só pode fazer pelo computador, pelo programa. Pelo programa do E-Social. Ontem até ouvi, eles estão falando que iam disponibilizar uma guia separada para pagar só o fundo de garantia, só que vai totalmente contra o programa. Será uma guia única, né? Ele fala o Simples da Doméstica, uma guia única, se pagaria todos os impostos. Agora já estão pensando em fazer, vamos abrir uma exceção se não conseguir gerar, para pagar só o fundo de garantia. Vai totalmente contra o que eles estavam pregando, né? Como muitas coisas que o governo federal faz e que não tem perna para acompanhar, né, Eduardo Filete? Aqui nós temos dois problemas no Brasil, né? A má gestão e a não diminuição do déficit público, né? Você vê essa notícia que deixou todo mundo da Baixada muito triste, né? Essa questão aí da Usiminas, né? Antiga Cosipa. Você vê a questão de má gestão, né? Porque a China era o maior importador do nosso aço. A China importava o nosso aço. A China começou, ela produziu dela e importava o nosso. Aí o que aconteceu? Ela começou com o tempo a não ter tanta produção lá, embora eles estão crescendo 7%, 8%, não estão crescendo 15%. Aí eles começaram a usar o aço deles, não comprar o nosso, e além disso exportar o aço dele para os países que a gente exportava. Mais barato, né? Mais barato por quê? Porque aqui a carga tributária é muito alta. Então você tem que o quê? O Estado tem que ser menos intervencionista, intervir menos nas coisas. Quando o Estado põe a mão, ele sempre atrapalha. Como na Inglaterra, por exemplo, a rainha da Inglaterra consome menos no palácio que a metade da Dilma, né? Quer dizer, então são coisas que a gente fica... Por quê? Não diminui o gasto público e muito imposto. Se de uma certa maneira diminuísse o gasto público, diminuiria os impostos e com certeza toda essa cadeia seria ampliada. Mas o empresário é muito sobretaxado, o que acontece? Não tem competitividade para fora, dólar muito alto, não dá para comprar maquinário. O que aconteceu? A China hoje exporta para o mundo todo o aço muito mais barato que a gente. Nós tivemos uma perda no setor de carros, eletrodomésticos, linha branca. O que aconteceu? Não está usando tanta chapa, não estamos importando mais para a China e também não estamos exportando mais para a China e não estamos exportando para alguns países que a gente exportava antes, porque a China está com preço mais competitivo. Quer dizer, então, mas a gente sempre aqui no Brasil corre depois que a tranca está aberta, né? Quer dizer, já dava, não digo que ia parar, mas já estava anunciado essa questão. A parada do primeiro autoforno já foi um aviso. Parou primeiro. Foi a tendência, né? Primeiro não mandou ninguém embora, mandou pouca gente. Vamos ver o que a gente pode melhorar, né? Mas sem diminuição no gasto público e sem um planejamento, a gente não vai conseguir nada, né? Então, se a gente não investir em educação a longo prazo, não diminuir essa carga tributária muito alta, onde países no mundo você trabalha 25 horas por ano para pagar. O Brasil, a carga tributária é igual à da Alemanha. Só que na Alemanha você tem colégio gratuito, medicina gratuita, aqui você tem que pagar uma carga... bom nível, né? Colégio de bom nível, faculdades e tal. Aqui você tem que pagar plano de saúde, pagar pedágio, escola particular, segurança particular. Na sua rua. Se você for um cara, um empresário bem sucedido, escolta. Quer dizer, você tem que pagar carro tudo. Blindado.
Carro blindado é só mais para deputado, né? Deputado lá em Brasília tem que andar de carro blindado. Tem que andar de carro blindado? Porque lá é perigoso, é muito perigoso lá em Brasília, tem perigo lá do Congresso para casa dele, então tem que pôr carro blindado, né? Deles, né? Estão gastando muito. É uma verba que você pode gastar, né? De 25 a 42 mil. Eles precisam disso, né? Entendeu? Eu pensei que era carro blindado para andar aqui na Baixada, aí tudo bem, no Guarujá e tal, mas para andar lá em Brasília... precisando. E também nas férias... Provavelmente é para se proteger uns dos outros, né? Com esse carro blindado. Não, eu acho até que se fosse para o Guarujá era necessário, né? Porque aí é uma questão... Praia Grande, São Vicente, Santos... Mas lá, Santos, mas lá eu acho que é uma questão já meio complexa, né? Inclusive, desculpa, vou passar a palavra para o Adilson, mas a gente havia comentado aqui, a gente fez, falando de violência, num dos programas que a gente falou sobre violência, a gente fez aquela aposta de sairmos aqui andando e irmos até o Canal 2, que seríamos assaltados. Até a praia, praia. Na semana passada houve a realização a concretização do que a gente estava falando aqui, naquele arrastão que fizeram na madrugada. O que você acha? Você que mora perto da praia, você costuma ver alguma coisa nesse sentido? Falta fiscalização da polícia ali? Eu sempre saio com meus cachorros à noite, os cachorros são grandes, né? Não tem muito problema, né? Então você... Mas a praia é maconhódromo, né? Tipo assim, não tem problema. Eu acho que, veja bem, não tem problema. Às vezes o cara é de bom, às vezes o cara é uma pessoa mal boa e for maconha. Eu não vou, mas assim, eu acho que... Você não quer misturar as estações. É isso. Não é porque usa a maconha que é um mau elemento. Exatamente. Há 30 anos atrás, o cara fuma maconha na beira d'água, né? Pô, tudo bem, fumar na beira d'água... Com água pela cintura, né? Sei lá. Escondido. E tal. Hoje o cara fuma. Então, eu queria fazer uma pergunta. Foi feita uma pesquisa em Santos, qual o problema que mais incomoda? Afligia o santista, né? O santista. E 52% das pessoas responderam segurança pública. Essa pesquisa ainda vai sair aí. Então você está adiantando aqui... Não, uma pesquisa que vocês ainda vão ver algum desses jornais aqui. Está adiantando alguma porque coisa. 52% a gente tem que estar na frente, né? Claro. Quando a gente vem aqui, a gente tem que ler jornais, revistas tal, que a gente tem que estar na frente. Conversar, né, com as pessoas formadoras de opinião, que você conhece algumas. Bastidores e tal. Então o que acontece? 52% é coisa. Eu achava que era mobilidade, né? Mas quando o cara me perguntou, eu falei, é segurança, mobilidade, achei as duas. Mas hoje é mais a segurança. Porque esses fenômenos de arrastão, esses fenômenos que ocorrem aqui, de o cara tomar um tiro em frente em frente ao Mendes Convention, né? Não dentro, mas em frente à capital ali. Ou seja, numa área movimentada, numa área de grande circulação. É o final do Gonzaga, mas não deixa de ser Gonzaga, né? Que é o bairro de IPTU mais caro, tudo, né? Não foi na periferia, não foi no lugar ermo. Ponta da Praia, Aparecida, Imbaré, Boqueirão e Gonzaga são os IPTUs mais caros, né? Então não deixa de ser o bairro talvez mais nobre, se a gente pode dizer que alguma coisa, tirando a Vila Rica, e que é no Boqueirão, é o Gonzaga, né? O bairro assim, todo mundo conhece, que as pessoas vão fazer compra, né? Que a pessoa vai tomar um café, onde que vão encontrar para tomar um café? No Gonzaga. Ninguém fala, vou tomar um café na Ponta da Praia. Pode se morar lá, mas você fala, vamos tomar um café no Gonzaga? Vamos se unir. Então, o Gonzaga é o bairro que tem mais cafés, mais shoppings e tal. Então, mais cinemas, né? Então, é um bairro que, assim, por si só... Então, esses fenômenos que estão ocorrendo não eram muito comuns de Santos, né? Eram comuns mais periféricos, né? Talvez em Santos sim, mas não na orla da praia. E hoje esses fenômenos estão ocorrendo que assusta a população santista, né? Porque, quando eu ando na praia, eu ando ali do canal 4 ao canal 6, né? Não tem problema se alguém ficar chateado, algum desse que eu falei, eu solto um pitbull, não tem problema, entendeu? Entendeu? Um pitbull. E ele obedece. Ok? Seu pitbull obedece. Obedece. Voz de comando forte. É voz de comando forte. Então, o que acontece? A gente... Não, mas é bonzinho. O que acontece? Eu vejo muita gente, roda com muita gente fumando maconha e tal. Eu acho que assim, cada um faz o que quiser, mas eu queria perguntar pro pessoal da terceira idade, né? Pessoal da terceira idade, se eles não se inibem de andar na praia com esses movimentos. Então a gente não pode fazer uma coisa, eu vou sair com o revólver na cintura. Eu sou bonzinho, não vou atirar em ninguém, mas eu vou inibir as pessoas que vão vir na minha frente. Ou eu sair com um Rottweiler sem coleira, um Pitbull sem coleira, mesmo sendo o Pitbull mais manso do mundo, eu posso inibir uma mãe com uma criança, uma família. Então eu queria saber, por exemplo, se não tivesse esse episódio na praia, né, se a família não iria mais para a praia, as pessoas da terceira idade andar 10 horas da noite e tal. Então eu percebo que depois de um certo horário, né, diminui o número de pessoas que andam e tal, né. Então acredito que talvez esse fenômeno
deve existir muita gente que trabalha em São Paulo, que chega em casa às 8, 9 horas e gostaria de andar na praia. Às vezes não pode não ir por causa desses fenômenos que ocorrem, né? Dessas coisas que estão ocorrendo. Mas também por número de muitas pessoas na praia ali, de vez de estar fazendo um lazer, namorando, correndo, as pessoas estão se drogando ali. Nada, veja bem, eu não estou fazendo aqui apologia nem contra, só que é uma prioridade. Se eu fosse candidato a prefeito, a minha prioridade número 1 seria tolerância zero na praia. Tolerância zero. O cara não pode fumar maconha, com cachorro, com bicicleta, o cara não vai andar de bicicleta na praia. Ah, mas tu tem que coordenar a cidade toda. Bom, a cidade toda não dá para eu pegar a cidade toda. Eu vou fazer um local que as pessoas possam ir lá no lazer, né? E é o cartão de visita da cidade. Ah, né? mas aí outro dia eu falei isso no programa, Augusto. Mas tu vai lá no caminho, eu falei, pô, Augusto, já está radicalizando, né? Então tu vai no Rio de Janeiro para ver a Olimpíada, você vai conhecer a Rocinha e tal. Mas você não vai na favela do Pavão, né? Você não vai na favela do seu cara, tu não quer... Você não vai na caixa d'água. Na caixa d'água, naquela que a mulher foi morta lá. Tu não vai. Então tu tá querendo conhecer a favela, fazer um turismo, tu vai numa pacificada, tipo uma lá a favela que é lá em São Conrado, que é essa que eu falei. Então você consegue lá tal, porque já é um pessoal mais acostumado, eles estão ganhando dinheiro com o turismo, com esse turismo. Agora, sabe? Então, por exemplo, mas eu acho que a tolerância zero na praia, eu sei que é difícil de fazer, mas talvez 2 guardas à noite, fazendo pelo menos das 8 à meia-noite e tal, porque eu acho que a praia é uma coisa que seria o símbolo da cidade, né? Verdade. Então, não que não esteja uma proteção, mas acho que na praia onde que a molecada vai para fazer essas revizinhas, para paquerar, os caras vão andar de bicicleta, o cara vai andar para emagrecer. Então, acho que na praia vem gente da Zona Noroeste, Zona Leste, todo mundo. Então, é um lugar que, vamos dizer assim, teria que ter uma maior proteção. Eu acho que os jardins são bem cuidados, a areia da praia é limpa, a Terra Com executa esse serviço de limpeza da praia com perfeição, mas eu acho que à noite, eu sei que é um problema muito difícil, segurança pública é do Estado, não é do município, é muito difícil essa questão, mas eu acho que a praia a gente tem que tomar mais cuidado para evitar esses problemas aí que estão ocorrendo. Eu até entendo, o Filete se posiciona muito bem nessa questão da praia, porque me incomoda bastante quando às vezes eu vou passear na praia, eu vou levar o meu filho para... Tem filho pequeno, né? E tem gente fumando maconha até na luz do dia, né? Sim, então isso queira ou não queira, dá aquela sensação de impunidade. Se o cara acende um baseado na tua frente, às vezes 6, 7 horas da noite, é uma sensação de impunidade. Então, onde tem uma pessoa que acende um baseado, pode fazer outros crimes de maior potencial, sem dúvida nenhuma. Aqui em Santos, eu ando bastante a pé, ando por vários lugares, e não tenho essa sensação de impunidade ainda. Mas em outras cidades da Baixada... Você anda a pé. Em Santos eu ando bastante a pé. À noite. Eu não vejo tanta... São casos, se a gente pegar, são casos mais pontuais. Mas... O que ele quer dizer que, por exemplo, se ele quiser sair da Aparecida, vamos supor, e andando até o Gonzaga à noite, ele vai perfeitamente. Eu vou. Ele vai perfeitamente. Eu também consigo ir bem, perfeitamente. Eu vou, mas eu tenho receio. Não, eu vou, mas sem relógio. Então. Você não vai com tênis... chamativo, né? Você não vai com uma roupa... Mas em Santos eu não vejo essa sensação. Você não percebe isso? Ainda não. Me assustou um pouco essa questão do arrastão da praia, que isso é uma coisa que... É uma questão até de se estudar, né? Que a questão o pessoal que é especialista em segurança pública tem que dar uma estudada, que é um fenômeno diferente que em Santos... poucas vezes nós vimos arrastão na praia. Nesse dia... Na praia, acho que eu nunca vi. Desse jeito que... Diz que de vez em quando tem uns, mas é que não são divulgados. Mas o que acontece é o seguinte... Dessa forma eu nunca vi. A molecada, eles hoje em dia, a mídia digital é muito importante, né? Eles marcam essas raves. Ravezinha deles não tem som. Não sei se você passa às vezes no Gonzaga, sabe? Tem um monte de moleque reunido. A galera combina de se encontrar no lugar. Às vezes tu pensa até que é de religião, tu pensa até que são evangélicos, que se reúnem e tal. Então, uma mulher marca de encontrar. Só que essas marcações dão 2, 3 mil pessoas. Se eu hoje falar assim, olha, revizinha do Filete, vou pegar uns 10 moleques conhecidinhos assim, como meu filho, na internet, e dá 2, 3 mil pessoas. Então, eu acho que teria que ter uma lei, né? Os vereadores estão aí, né? Para fazer uma lei. Quer fazer uma revisinha, enquanto na praia não é proibido. Mas vocês têm que comunicar a Câmara Municipal, a Prefeitura, tal, para que haja uma segurança. Nesse dia, teve uma rave na praia. Rave de jovem não é essas rave de pôr som e ficar putz, até porque tem aquela rave que o cara paga, vai lá, fica ouvindo putz a noite toda, tal. Isso já não é essa vara-noite com rave vinhedo, rave tudo. Isso não é esse tipo de rave, não.
esse tipo de rave é rave sem som, que eles marcam para encontrar jovens de 15 até 20 anos. É uma paquerinha grupal. A galera vai então, ver e ser vista. Exatamente, tá. Como a gente fazia nos clubes antigamente, tal, né? Tinha o bailinho do Senadinho do Inter, o baile dos ingleses, o baile do Sírio, a bebê e tal. Hoje, como não tem mais isso... Senadinho do Inter ainda tem. Senadinho do Inter ainda tem? É famoso ainda. É famoso, tá. Ó, sobrevivendo. A gente tá ficando. Mas muita gente aqui na TV Com, que me tirou sarro do Outubro Rosa, Conde, Augusto, Aldo, Joaquim, todos eles estão pintando o cabelo, tá? Então, pintando o cabelo, essa é uma acusação. Você, telespectador da TV Com, quando tirar o sarro do Filete, eles vão fazer o Novembro Azul. Eles vão fazer o Novembro, os 4 juntos vão se abraçar, né? Vão se abraçar e vão fazer o Novembro Azul. Então, e eu que fiz Outubro Rosa, uma campanha para ajudar, tal. Eu tô com meu cabelo branquinho, assumindo aqui nunca tal. Mexeu e nunca mexeu no cabelo. Do cabelo. Mas os que se acham tirar um sarro, todos eles estão passando um nanquinzinho no cabelo. Repare bem, você telespectador, que a turma do nanquim tá grande, né? A turma que passa a cerinha de sapato no cabelo tá grande. É só o paletó, né? Ontem eu cheguei. Agora, senhor. Ontem eu contei com o Rogério Conde, vou te zoar na televisão, zoamos você, o Augusto. Pode deixar que quando eu voltar aqui eu vou zoar vocês. Manda um abraço pro Rogério, nosso amigo. Aí. Tá no nanquim ele também, viu? Tá no nanquim? Tá, pô, no nanquim. Um abraço, Rogério Conde. A gente vai entrar no break, mas eu quero deixar uma pergunta no ar aqui. Já está o sinal de break. Eu vou fazer a pergunta, a gente volta. Por que nós chegamos no ponto que nós chegamos em relação a essa questão do arrastão na praia? A gente volta daqui a pouco. Você também pode pensar durante o intervalo, a gente volta já já. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem.
A morte é um sono à espera da redenção de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui. TV Com Debate desta quarta-feira, ao vivo, já está de volta. Antes do intervalo, eu tinha deixado aqui para os meus convidados, o Adilson Bulo, contador, e o Eduardo Filete, nosso comentarista da noite, uma pergunta que eu acho que todos se fizeram ou continuam fazendo em rodas de conversas ou para si mesmo. A que ponto nós chegamos em relação à falta de segurança na orla da praia? O cartão postal da cidade, onde a gente achava que tinha uma segurança um pouco mais forte em relação a outros pontos da cidade, que não está correto. Acho que toda a cidade deve ter a mesma atenção por parte das autoridades policiais, mas a praia, os jardins, é o nosso cartão postal, o local mais frequentado. Um grupo de jovens fez um arrastão em quem teve a ousadia de estar ali conversando na madrugada, um pouco mais tarde, e roubaram celular, carteira, pertences. E eu deixei a pergunta aqui para os nossos convidados e quero saber agora de vocês, vocês tiveram bastante tempo para pensar, por que chegou nesse ponto? Eu acho assim, se a gente vamos pensar em Brasil, está chegando em Santos, mas a gente pensar em Brasil, questão de educação, né? Antigamente, na época dos nossos pais, a educação era mais rígida, as famílias estavam mais estruturadas, e hoje, às vezes, o pai deixa o filho no colégio, não dá nem atenção, quer que o colégio eduque. E realmente, quando começa a entrar nesse ciclo, realmente acontece isso, né? A criminalidade começa já desde cedo. Se você pegar esse arrastão, a grande maioria era menores. Eu ia falar isso agora, a maioria é menor de idade. Então a gente vê que é questão de educação, o investimento tem que ser educação. O Filete falou no outro bloco, certíssimo, enquanto não investir em educação, enquanto a gente não tiver o mínimo que o pessoal da Europa tem de saúde, segurança, realmente a gente vai ficar refém disso. Mas aí eu incluo aí também a punição rigorosa da lei. Falta de porque a gente tem um código, a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente para a Suécia. A gente tem um Código do Idoso para a Finlândia. A gente tem outros exemplos de códigos, de leis, que no papel são muito bonitas, só que na nossa prática, na nossa realidade, não funcionam. Tu está dizendo que é Ctrl-C, Ctrl-V, ou que os deputados estudaram mesmo o processo para fazer um código primoroso? Eu acho que eles vivem fora da realidade. Você falou que é Finlândia, Escócia, eu queria saber se foi lá no Ctrl-C, no Ctrl-V, provavelmente, ou se o pessoal estudou, realmente fez um código para o Brasil. Não, outro código que é muito bonito no papel, mas que acredito que não tem a eficácia que deveria ter, é o Código de Defesa do Consumidor. Agora, eu acho que falta... Melhorou muito, né? Melhorou, mas ainda falta. Mas ainda falta. O Código o Estatuto da Criança e do Adolescente, para mim, é muito bonito no papel. Agora, não condiz com a realidade do nosso menor de idade, do nosso menor infrator. A gente tem o caso, vocês devem já ter tomado conhecimento, do menino de 11 anos de Praia Grande, que toda semana ele vai preso. Ou melhor, não pode nem dizer que o menor vai preso, que ele é apreendido. E a mãe dele virou a mãe de 16 anos que estava numa dessas... Onde é que nós vamos parar? A mãe de 16 anos falou, meu filho, ele é boa pessoa, eu deixo ele no colégio, quando eu vou trabalhar, que eu trabalho, a mãe trabalha, ele me leva até o ponto de ônibus e faz o papel do hominho da casa, porque meu marido me deixou. Ele vai lá, fica me esperando sem eu pedir.
mas eu não sei o que ele faz na rua. Só que ele tem 3 passagens, uma com 12, uma 14 e uma agora com 16. Quer dizer, a mãe dele sabe que ele não é santo, mas ele é um bom filho, segundo ela. Mas ela trabalha, larga o filho, então falta o planejamento, né? Eu acho que a gente está chegando a uma conclusão que no Brasil as instituições que não estão falidas eticamente, moralmente, elas estão nadando contra a maré, né? Porque realmente nós temos uma crise política e a crise política atrapalha também o Brasil. Você vê, essa questão da Uzi Minas, faltou o planejamento, né? Faltou a competência das autoridades. Hoje você vê, por exemplo, estava o Arthur Choro na saúde. Tudo bem, o Arthur Choro foi secretário de saúde de São Vicente, numa época muito difícil, não teve êxito. Depois estava sendo secretário, mas ele aprendeu muito. Muitos anos dando aula em faculdades, fazendo curso. Então, eu acho que ele está fazendo uma administração razoável. Razoável para a saúde é boa, né? Você falar, eu fui o secretário de saúde razoável, eu sou bom, porque a pasta mais difícil, né? Que tem é saúde, em qualquer lugar. É uma pasta que tem uma verba enorme, mas sempre você não vai satisfazer... Tem problemas maiores. 90% tem problemas maiores ainda. Como surtos, como doenças, como migrações, né? Mas você tocou num assunto que é a questão... Meu marido me deixou, a desestruturação familiar. Familiar. Mas começa e a falta de planejamento familiar. Você vê, um país igual o nosso, onde a classe política não se entende, onde agora onde é mal administrado, você põe gestores, não em empresas privadas não, mas em empresas públicas, você põe gestores muitas vezes que não entendem nada daquilo. O cara ministro de Minas e Energia nunca trabalhou com isso. O cara ministro da Saúde é advogado. O cara é advogado, põe para ser ministro da Pesca. Quer dizer, mas tem advogados que entendem disso, mas às vezes a pessoa nunca trabalhou com isso. O ministro de esporte, nem esporte gosta de fazer. Não estou falando desse caso, mas falando que estou dando um exemplo. Então é um país desestruturado. E também com uma carga tributária enorme. E com falta de educação, né? Aqui a gente tinha que parar tudo, diminuir carga tributária, resolver essa crise política, diminuir cargo público, diminuir chequinho, diminuir tudo isso para quê? Para que a gente diminuir indicação de cargo público. Indicação de cargo público, né? Para que a gente possa conseguir governar o país e investir 30 anos em educação. A CPMF, né, que é o imposto que a gente tem que pagar as burradas dos outros, né? A CPMF, na verdade, é um imposto que vai punir a classe média, para variar. Mas outro dia eu estava dando uma palestra num grupo de alunos, né, sobre veterinário, eu perguntei, quem de vocês pagaria CPMF se os políticos que fizeram coisas erradas fossem presos? Todos. As pessoas pagam a conta. Se você, por exemplo, conseguir reestruturar o país, esse aqui foi errado, tal, se você conseguir fazer essa limpeza, se você conseguir fazer a limpeza e as pessoas forem realmente punidas, o Brasil está ruim, nós temos que... O problema é que as pessoas continuam vendo carga tributária aumentar, continuam vendo os políticos impunes, as pessoas foram punidas. O Sérgio Moro fez um trabalho muito grande. Agora a parte política que é mais difícil, né? Então o que acontece? Sempre. As pessoas tendo gasto público excessivo e as pessoas pagando a conta. Então a pessoa fala, mais o imposto eu vim pagar? Aí vem o indireto, aumenta a luz 20 e pouco, depois 15, aumenta a gasolina, quer dizer, eles acabam fazendo uma CPMF indireta, porque eles acabam... Em cascata. Então, na verdade, infelizmente, nós vamos ter que pagar essa conta. Mas eu acho que o único jeito do Brasil é a educação. Se a gente não educar, a gente não vai conseguir ter avanço, né? Você concorda com o Filete? Concordo. Você estaria disposto a pagar a CPMF? Você como contador e homem de economia? Se você tivesse... Todo mundo que fez coisa errada, preso, devolvendo dinheiro... Essa colocação do Filete, se todos que cometeram o delito foram para cadeia, eu pagaria essa conta. Aí o cara chega lá e fala... Mas todos? Não ia ter cadeia. Não. Apesar de eu considerar a CPMF um roubo. Um imposto injusto, repetitivo. Na verdade, ele vai repetir. E não vai resolver o problema como o da primeira vez. Não vai resolver o buraco. A Dilma é engraçada, ela continua falando em CPMF, só que aquele pacote que ela prometeu, já anunciou há 30 dias atrás, 40 dias atrás, até perdi a conta, ela não avançou em nada. A redução Não reduziu em nada, não avançou em nada. Então, ela quer deixar a conta para a gente, é só a conta para a gente, ela tem que fazer a parte dela. Ela tem que enxugar a máquina está muito inchada. Eu tenho uma opinião, queria compartilhar com vocês e queria a opinião de vocês. Na minha opinião, presidente da República, governador e prefeitos, eles só poderiam indicar cargos de confiança para os ministérios e secretarias. O resto dos funcionários teriam de ser de carreira, servidores de carreira.
você tem o cargo de confiança que é o ministro, que é o secretário de Estado, que é o secretário municipal, e o resto, a máquina política, a máquina pública tem que andar com as próprias pernas. Eu acho que até eu desceria o cargo de chefia, que talvez alguns departamentos, o chefe é importante até para ser o gestor. Implementar determinada política daquela pasta. Exatamente, mas o resto eu acho que daria para trabalhar desse jeito de gestão. Porque a gente vê, por exemplo, no governo federal, essa enxurrada de cargo em comissão, cargo de confiança, o nome que queiram, mas é a gente que paga essa conta. E você não vê uma produção que até justifique. Bom, indicou lá, mas o sujeito é competente, como você falou, o cara é da área, o cara resolveu, o cara realmente enxugou ali o que estava precisando enxugar, melhorou a produção. Nem isso a gente vê, Filete. Mas é nítido que, por exemplo, que a Dilma, para se manter no cargo, ela está muito preocupada, e qualquer um de nós estaria na situação dela também, né? Talvez a gente não fizesse o que ela fez, mas o que ela fez, ela não está muito preocupada, ela está preocupada na barganha de se manter lá, né? Agora passou para o Eduardo Cunha a bomba, o Eduardo Cunha deu um fôlego para ela. Então ela conseguiu, né? Ela conseguiu pôr os dois pezinhos na areia já, né? Ela deu um fôlego para ela grande, né? Deu um fôlego porque você vê, ela deu um fôlego, né? Só que assim, ela trocou o ministério, depois trocou o Ministério da Saúde, porque distribuiu os cargos para os partidos e não desinchou, como você falou, a máquina pública. Então, o déficit vai continuar, porque se você tem um déficit e você não arruma o telhado da sua casa, você tem uma goteira, ela vai continuar caindo. Então, nós temos que diminuir o gasto público, melhorar o nosso perfil educacional, fazer um controle de natalidade, que também é importante, embora a igreja seja contra, eu sou católico, mas um controle, porque hoje em dia você vê o cara que tem um perfil classe média alta tem poucos filhos, e os caras de classe baixa têm muitos filhos, e isso gera um desequilíbrio. O Estado muitas vezes não chega na favela, nem na subhabitação. E o que acontece? Os pais, como o Bulo falou muito bem, também têm culpa, porque largam a criança para o Estado educar, e o Estado não tem que educar, o Estado tem que ensinar, tem que formar. Formar quem educa é a própria família. E aí o que acontece? Também é aquela coisa que você falou, as pessoas falam muito, Guto, tem que prender, mas não tem cadeia para todo mundo, irmão. Tá soltando caras do tempo que não tem cadeia, porque você não pode pôr um em cima do outro. Então o próprio Poder Judiciário, o cara ficou 5 anos, tem bom comportamento, dá para soltar, solta. Porque não tem como, não cabe mais, né? Então não adianta você só... Enquanto a gente não educar, não tiver um perfil diferente, nós vamos ter que construir mais cadeia, o que é triste, né? O triste porque a gente está construindo cadeia, e cada vez as pessoas estão com um sentimento de segurança maior. Se você falar assim, puxa, se qualquer uma pessoa na rua falar, você era mais tranquilo em 2010 ou agora? Não, 2010 também tinha assalto, mas tu é mais intranquilo agora. Se você falar assim, olha, nós temos que agora pegar o carro e ir para Praia Grande, nada contra Praia Grande, mas só se passar pelaquela regiãozinha de São Vicente ali, tal, todo mundo, se fosse 2010, você teria menos medo. As pessoas têm mais medo, as pessoas saíram menos de casa, pessoas estão, por exemplo, parando no lugar de estacionamento. Uma vergonha que tem hoje em dia, que você para em qualquer lugar, tem 15 caras para cobrar. Para olhar o seu carro. Não, né? mas olhar, ele pode ficar olhando. É demais. Ele pode ficar olhando, mas o cara já quer ganhar o dinheiro adiantado, que é um crime. É um crime. 30 reais, 40 reais. O cara vai 10, 20 reais. Só que o cara pede esse dinheiro, você chama a PM, ele vai preso. Só que você tem que ir lá fazer outro e ninguém quer. Você vai dar o teu endereço ali, ele vai ver onde você mora. Isso. Se você às vezes não dá, o cara pode riscar o teu carro. Então eu tenho escutado muitas discussões de pessoas, às vezes cara tal, porque hoje em dia é demais. Você vai em qualquer lugar, né? Eu chego, por exemplo, às vezes eu quando vou no jogo do Santos, eu paro 8 quadros do jogo. Não é nem por querer pagar, é por querer gestão de saco, né? Entendeu? Então já paro longe e vou a pé. Entendeu? Porque tanta gente, aí o cara dá dinheiro para um, já vem outro querendo dinheiro lá na frente. É uma confusão. Então, acho que tinha que também ter um esquema da polícia, jogos, shows, fazer um rapa. Tem documento? Não tem? Entra para dentro. Só pegar essas pessoas, ver se estão devendo no sistema. Nossa. E recolhe. E eu tenho certeza que no terceiro, quarto show já não tem mais ninguém. Porque você vai recolher. É o que o prefeito de Nova York, o Rudolph Giuliani, fez no início da década de 90 com a tolerância zero. Quem está fora da linha, está devendo alguma coisa, recolhe. Mas hoje você não pode encostar na pessoa, porque vem os direitos humanos, vem alguma ONG. Mas quando o PM é morto,
Quando o PM é morto num tiroteio, direitos humanos vai na casa Não do PM? vai, nem na vítima. Quantas vezes foi? Nem Se na agora- vítima. se Eu não você- conheço não. nenhum caso, hein? Então, É se aconteceu alguma direitos coisa com humanos de você, vaginal. se aconteceu alguma coisa com você, for tomar um tiro na perna, mas os direitos humanos não vai você vai. precisa de um curativo na tua casa. Não. Então, quer dizer, direitos humanos para bandido também é complicado. Só que tem ter- pra bandido. Só tem pra bandido, né? Ah, falando em E bandido, tem deputado eleito que é bandido. que pelo direito humano do bandido, não é nenhum da nossa região, tá? Não precisa ficar... Não, mas o que mais tem é gente que se elege. Em Brasília, cara eleito, como no próprio Tropa de Elite, o cara que é a favor de bandido, fica defendendo bandido, você entendeu? Adilson Bulo, o que você, se você pudesse fazer um pedido e esse pedido fosse realizado, você ia pedir mais cadeia ou mais emprego? Ah, com certeza mais emprego. Mas esse pedido, esse semestre está difícil, viu? A gente vê, cada dia a gente vê os índices de desemprego caírem, subirem, né? E é um absurdo. Mas eu pediria, se eu pudesse fazer um pedido, eu pediria mais educação, mais saúde, que é isso que a população realmente precisa hoje, né? Hoje, se a gente não tiver educação e saúde, a pessoa está lascada, viu? Eu pediria emprego. Você pediria o quê? Mais emprego ou mais cadeia? Não, mais emprego, lógico, né? Mas saúde, educação vai gerar emprego também. Veja então, bem, né? é uma pergunta, se você trancar todo mundo, você vai ter mais segurança Não dá pra e, trancar consequentemente, você não dá, ter... mas não dá para trancar todo mundo. Você, é uma hipótese, Hoje, uma utopia. hoje na Vila Belmiro, tá brotando crack lá. Vai sair os nossos crack, vai brotar outro, que brota. Na bandidagem também brota bandido. Como brota no setor de inteligência nas universidades, há o cientista que desenvolve um remédio que pode ajudar o câncer. Mas por que brota tanto bandido? Porque o nosso estado está muito longe das favelas, está muito longe da sua habitação. Nós deixamos áreas que não podiam de proteção ambiental, que são ocupadas com favelas, subhabitações, e você não consegue dar educação, o estado não consegue chegar, porque muita gente, o estado não chega. Onde o estado não chega, a bandidagem chega primeiro. E não é todo mundo, 99% que mora na favela é pessoa do bem, mas esse 1% se esconde lá, né? Então, o estado não está conseguindo chegar onde o estado é fraco para chegar onde a população mais carente precisa, né? Adilson Bulo, por que brota tanto bandido? Por que a gente tem tanta violência? Eu tenho uma tese minha pessoal que é a estrutura familiar em primeiro lugar. Além eu acho que essa colocação que o Fred fez da questão de o Estado não estar presente em alguns lugares e esse lugar, às vezes, realmente brota mais, a bandidagem talvez se esconda no local, eu também acho que a sua análise é perfeita. Mas acho que a estrutura familiar... Mas como é que a gente melhora essa estrutura familiar? Com educação, com religião? Com certeza. Educação é um princípio básico. Eu acho que também religião, eu acho que falta... Para muitas famílias, falta um pouquinho também de religião. A gente não está aqui pregando nenhuma religião, mas eu acho que antigamente, o pai e a mãe... pegar o filho para orar, para conversar, para dar uma doutrina, para conversar. Hoje o pai, questão de internet, o dia corrido, não dá mais atenção para o filho. Então, assim, educação, família, né, isso aí é primordial, e segurança. Que é onde estão, na família e na família e na religião, onde estão os valores, né? Estão os valores. E a sensação de segurança. A sensação de segurança, eu vejo até numa mudança mais efetiva no nosso Código de Processo Penal, que tem muitas brechas. Então, tem bandido que realmente fica na cadeia 1, 2 anos. É bandido que... Esse caso que teve do estupro aí, o bandido saiu em 4 anos, se eu não me engano. 4 anos Pelo já mesmo saiu. crime. Pelo mesmo, e é né? um absurdo. E tá na rua, quer dizer, agora era pro cara entrar e não sair mais. Aí você vê... Porque ele não tá recuperado. Ele vai cometer não tava novos recuperado. Já crimes. leva no veterinário, já castra o cara. Eu também acho. Já faz uma castração nele lá. Vai pro resort e só sai no paletó de madeira. Já castra ele, já vai baixar o hormônio todinho, o testosterona dele. Segundo vez, menor de idade, meu irmão, menor de idade, já castra ele logo. Você acha que a reincidência em determinados crimes, acho que você não tem argumento para... Eu fico imaginando o advogado que vai defender uma coisa como essa, o que ele vai falar?
Porque ele já vai falar o que falou. Ele já é reincidente. Ele vai falar o que eles sempre falam. Que era namoradinha dele, que deu mole, essas besteiradas todas. Mas uma menina de 10 anos, Filete. Foi uma menina de 10 anos e uma menina de 17. Se ele tá na China, ele vai pro paredão, meu irmão. Mas eu acho que falta um pouco isso. Se ele tá na China, ele vai pra parede. A sensação de impunidade é nessa questão. Do rigor para alguns crimes e se cumprir. As brechas da lei, que nem tem vários casos que a pessoa fica 2, 3 anos e vai para a rua e não está recuperado, Então, essas brechas que dão a sensação de impunidade. E também numa fase como essa, né, Bolo e Guto, que não tem emprego nem para quem trabalha, para quem se capacita, existe uma dificuldade de geração de emprego, você tenta manter seus funcionários, cada empresa fecha a sua torneira, tenta com criatividade inventar as coisas, tudo, né? Você como gestor tem que fazer tudo isso, né? Tanto numa universidade, como numa TV, como numa clínica, como numa mercearia, como no supermercado, enfim. Porque ontem numa roda de conversa, estava conversando com o Chagas, né? E ele falou, o que acontece é o seguinte, o cara vai todo dia tomar um café, uma noite e gasta 15, 20 reais. Depois que começa a apertar, ele já não vai mais naquela padaria chique. Gourmet. Ele falou no caso dele. Ele não vai para gourmet. Aí o cara começa a fazer só sexta-feira com os amigos, né? Então ele já deu uma diminuição da renda daquela padaria. E assim vai em cadeia. A padaria tem funcionário. Então é aquela coisa que vai na cadeia. Então a pessoa. Então aí o cara sai da penitenciária. Ele não tem escolaridade, ele não se capacitou lá dentro. Também uma falha do Estado também, né? Uma falha nossa, da nossa sociedade, porque nós não capacitamos, nós jogamos o cara lá e o cara faz PhD de crime. Ele entra lá como faculdade de crime, ele já faz o mestrado, doutorado, se ele ficar muito tempo, ele sai no PhD, né? Começa pela separação dos presos. Você não pode colocar um estelionatário junto com um matador. Você não pode colocar um estuprador junto com um cara que não paga pensão alimentícia. Você não pode misturar os criminosos, porque aí acontece o que você falou. O cara ele já é um estuprador qualificado, ele vai se qualificar em ser um homicida, uma outra modalidade de crime, e aí ele vai... Toma cuidado que se der ideia, o pessoal da Papuda vai com esses caras e vai tornar tudo bandido intelectual. Fica ruim, os caras vão... o nosso sistema prisional está falido. E aí eu fico me perguntando, quantos anos mais a gente vai ter que falar de certos assuntos para o nosso país melhorar? 30 anos para melhorar com a educação. É um trabalho a longo prazo, né? Não dá para o cara... não dá para ele querer fazer um governo que no governo dele já tem essa coisa. O PT tinha essa chance, né? Porque o Lula ficou 8 anos aí, a Dilma vai ficar mais 4. Eles tinham essa chance de... Já ficou 4, né? Que são começaram com o trabalho do Fernando Henrique, ampliaram a Bolsa, que no começo foi uma coisa boa, que é um assistencialismo necessário em alguns momentos para pessoas que estão no limite da subsistência, né? Mas tinha que ser um assistencialismo com data de com validade. Data de validade. Com certeza. E outra coisa, reciclando as pessoas. E o que aconteceu? Ele foi continuando e foi aumentando, ampliando, né? A acúmulo de chegar gente que precisa realmente e outras que, poxa, não vou comprar minha calça jeans nova esse mês de marca porque eu não vou receber. Então, ele foi ampliando e muitas vezes é difícil, é lógico, tem muita gente que frauda, a gente sabe que é difícil, não vamos só culpar. Mas o Fernando Henrique teve ideia e o PT ampliou de uma certa maneira favorável, né? Que não é tudo que o PT fez que é ruim. Mas eles ampliaram demais, com uma visão eleitoreira no final também, e o que aconteceu? E a coisa desandou, né? Ou seja, ficou uma parte da população trabalhando para pagar essa outra. Então, começou a criar essa guerra de norte com sul, essas coisas que falam, por quê? Porque é a parte que trabalha, paga imposto, e a parte que recebe muito benefício, que também é uma parte que o Estado também não chegou muito, então é prejudicado. Então, se a gente não acertar essa questão, o bolso é necessário sim, para que está no limite de sua sobrevivência. Já o cara tirou a cabeça fora d'água, respirou, passa para outro. É verdade. Já era. Se caminha para um trabalho. Capacita. Porque senão a gente acaba gerando aquilo, bolsa gás, bolsa ônibus. Você vira o bolsista profissional, né? Exatamente. Mas uma coisa que precisa também mudar urgente, vocês estão falando em geração de emprego, a carga trabalhista hoje no Brasil é enorme. Então não adianta, numa crise dessa, o empresário pagar a carga trabalhista, tem a carga tributária, e junto ainda mais com a trabalhista, nenhum empresário contrata. Então tem que ter incentivo fiscal. Se não tiver incentivo fiscal, o empresário não vai contratar. Então, nesse tempo de crise, tem que se buscar alternativas, que reduza bem a carga trabalhista para que contrate. Pode ser trabalho temporário?
Mas que dê chance dessas pessoas que estão desempregadas trabalharem. O Bulo é um contador, é um cara experiente nisso. Faz um contrato, contrato de um ano, contrato crise, vai. Esse contrato de um ano, que a pessoa pode até ter um vínculo do trabalho, sim, mas durante o ano, essas taxas estão reduzidas para quem contratar. Um contrato de um ano, mas a pessoa tem todos os direitos. Tem direito a férias, 13º, tudo. Ninguém quer não pagar. Os direitos que foram construídos pela Constituição, tudo, né? Mas a carteira de trabalho e tal, mas só que os tributos esse ano vão ser diminuídos. Sem dúvida. Esse ano. Tá. O governo abre mão de alguns tributos. E a pessoa pode escolher no final se ela vai querer continuar ou não. Aí depois de um ano, vê como é que está a situação do país, mantém mais um tempo, depois começa a aumentar alguma coisa, né? Quer dizer, mas do jeito que está, como o Bulo falou, quem vai contratar sabendo que tem que pagar o dobro. Se o cara ganhar 1.000, você está pagando 2.000. E além do mais também, hoje em dia tem eu tive poucos, viu? Graças a Deus, mas hoje em dia tem muita gente que já tem aquela função de sair da empresa, põe no Justiça do Trabalho, sim, e sempre, logicamente, que tem gente que vive disso. No trânsito, o pedestre é o principal, depois é o ciclista, depois é o motociclista, depois é o carro, depois é o ônibus. E no seu trabalho é o empregado, pô. O empregado é o mais fraco, né? Sempre. Então, o empregado é sempre mais fraco. Então, sempre a justiça vai ter que proteger o mais fraco, a criança, o empregado, que é normal. Então, a gente sabendo disso, muitos não vão contratar, porque hoje em dia também tem essa coisa de, se a pessoa for na justiça, ganha alguma coisa. A balança sempre é desleal pro empregador. Empresário. O empresário, na Justiça do Trabalho, isso aí, você pode fazer qualquer pesquisa entre nossos amigos, a balança sempre é mais pende sempre para o lado do trabalhador, independentemente de se saber se ele tem ou não razão. É verdade. Hoje em dia não está tão assim como era antes, né? Os juízes estão estudando bastante, eu vejo que estão assim um aprimoramento, mas realmente é uma questão de a escala mais fraca, né? Vocês concordam com esse tipo de abordagem da Justiça do Trabalho? Não, sem dúvida. Eu tive já, graças a Deus, meu escritório tem quase 50 anos, né? Eu tive um caso só de trabalhista, né? Que tive que recorrer à Justiça do Trabalho e, graças a Deus, no meu caso, foi justo. Mas eu a gente conhece já. Eu contabilidade mais de 130 clientes e tem clientes com 70, 80 funcionários que, às vezes, eles reclamam muito, na hora H mesmo, sempre tende ao empregado. Né? Eduardo Filete. Hoje em dia existe porque existem muitos, por exemplo, insalubridade, algumas relações de trabalho, tal, realmente é uma justiça que hoje em dia eu vejo que os juízes estão muito como dano moral, que antigamente qualquer coisa é dano moral, hoje o juiz vai ver realmente se o cara teve um aborrecimento, se, por exemplo, eu vim aqui e peguei um trânsito, não tem como fazer uma ação contra a prefeitura, porque eu peguei trânsito, antigamente a pessoa ia lá, porque isso é um mero aborrecimento, né? Não é aborrecimento, agora se for uma coisa, vamos supor que causou algum problema para você e você se achar no direito e tal, então os juízes estão estudando muito mais essa forma, hoje não está tão simples o funcionário ganhar tudo que ele quer, não, mas realmente a justiça vai proteger sempre o mais fraco, né? Nós estamos chegando no finalzinho do programa, antes não poderia encerrar sem antes saber o palpite de vocês em relação à final da Copa do Brasil. Primeiro nosso convidado, se você me permite, você está na frente do bolão. Tá 3-1, porque você foi no meu palpite, tiveram 3 bolões. Eu acertei os 3 e o Guto acertou um, que ele foi no seu palpite e acabei me dando bem. Adilson Bulo, Palmeiras e Santos na final da Copa do Brasil. Eu vou discordar do Filete com certeza, que eu sou palmeirense, né? Então, aqui na Vila o Santos ganha, mas o Palmeiras reverte nos pênaltis lá no Allianz Parque, certeza. Que a final vai ser no campo do Palmeiras. Isso eu tenho certeza e meus amigos estão vendo. Alguns devem estar dando risada, mas vamos, quem ri por último, ri melhor. Eduardo Filete. O Santos ganha aqui na Vila, com dificuldade, porque o Palmeiras vem mais fechado que uma rolha, porque se ele não vier fechado, ele já sabe que toma. E lá em São Paulo o Santos ganha de novo. 2 vitórias do Santos. Ou o Santos ganha aqui e empata em São Paulo. Entendeu? Campeonato Brasileiro, favas contadas. Corinthians campeão. Corinthians campeão. Agora a gente tem que ser... Agora nós vamos fazer teve o bolão do G4. Que o Corinthians foi... A gente achou que foi... Mas
Com essa margem de vantagem sobre o segundo lugar, o título é justo do Corinthians. Não há o que ninguém falar. Teve os jogos que o Corinthians foi favorecido, 2, 3 jogos. Mas o que acontece? Também teve jogo que o Corinthians foi prejudicado. A gente achou que foram 3 seguidos, então deu essa impressão. Mas com 11 pontos acima do segundo lugar, não há o que comentar que a vitória do Corinthians, mesmo sendo santista, é justa. Queria agradecer demais a Adilson Bulo, sua presença no programa de hoje. Obrigado, Guto. Eduardo Filete, muito obrigado. Obrigado principalmente a você, telespectador. O TV Com Debate volta amanhã, às 19 horas, ao vivo pela TV Com.